Aqui no escritório eu trato das questões coletivas e da defesa dos direitos difusos, coletivos e meta-individuais. Um dos casos que eu achei muito importante, muito relevante na minha carreira dentro do escritório é quando nós enfrentamos a questão do parcelamento do salário no início do governo Hollenberg. Nessa época, se fixou uma data para que fossem parcelados os salários dos servidores, através da mídia. Na verdade, não chegou a haver um ato administrativo que determinasse esse parcelamento. E sim, o servidor ficava sabendo através da mídia de que haveria esse parcelamento dos salários e todos... foi um momento de muita tensão, uma vez que o trabalhador tem comprometido a sua renda com as suas despesas. E na época, muitos sindicatos entraram em juízo contra esse parcelamento. Eu me lembro que esses sindicatos tinham entrado com ações junto ao Conselho Especial, objetivando impugnar o ato do governador. Só que esse ato não existia ainda. Era apenas um movimento que estava tendo dentro do governo sobre esse parcelamento. Havia algumas notícias e dentro do sistema do governo já havia essa notícia de que haveria um parcelamento. Diante disso, no momento que esses sindicatos entraram no Conselho Especial do TJ, a situação que nós tivemos de frente é que todos esses sindicatos, nenhum deles obteve uma liminar favorável para sustar esse parcelamento, justamente porque não havia ainda esse ato administrativo estabelecido. Diante disso, na época eu me lembro que nós entramos com uma ação, diante desse indeferimento do segundo grau, nós entramos com uma ação de conhecimento numa vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, justamente colocando as notícias sobre esse parcelamento, de que não havia um ato formal, de que a situação não estava consolidada, mas havia essa criação desse temor sobre a remuneração do servidor, que tem as suas contas para pagar. E eu me lembro que nessa ação, eu sentei, despachei com o juiz, nós fizemos um trabalho de pesquisa de toda a dívida ativa do Distrito Federal, de toda a redução de alíquota de imposto que o governo passado tinha feito na legislação do Distrito Federal, e nós descobrimos que o cenário ali era de renúncia de receita que estava sendo depositada na conta do servidor. Isso tudo foi demonstrado para o juízo. Não se cobrava o que se devia e renunciava ao imposto. E no final das contas estava se querendo buscar o parcelamento do salário justamente daquele que trabalha no Estado. E eu me lembro que isso sensibilizou o juiz da Vara de Fazenda Pública, era um juiz novo, inclusive, e no outro dia, quando eu vim trabalhar no escritório, eu abri o computador, abri o G1, estava lá. Médicos suspendem o parcelamento do salário no Distrito Federal. E por conta dessa decisão do Sindicato dos Médicos, todo o parcelamento dos servidores no Distrito Federal foi suspenso. Esse foi um caso, foi uma grande vitória. Essas questões coletivas sempre têm muita pressão psicológica e eu considero esse um caso que deve ser lembrado para relatar aqui.